Bom dia, sétimo ano. Então, galera, nas últimas aulas nós falamos sobre os movimentos migratórios, né? Sejam eles movimentos pendulares, sejam eles migrações de retorno, imigração. E hoje nós vamos começar a falar sobre a urbanização brasileira, né? Como que se deu esse processo de urbanização e como que se dá geralmente esse processo. Porque assim, as primeiras vilas, os primeiros aglomerados urbanos surgem lá no século XVI, né, com a chegada dos europeus. Só que assim, a urbanização no Brasil, né, ou em qualquer lugar do planeta, sempre estiveram ligados a uma determinada atividade econômica. E assim, aqui no caso brasileiro, o que vai impulsionar de vez a urbanização é a industrialização. Eu já cheguei a comentar que em 1929 houve uma grande crise mundial em que os nossos compradores de café ficaram muito limitados, não conseguiram continuar importando café brasileiro. E aí o modelo brasileiro vai mudar de um modelo agrário exportador para um modelo urbano industrial. Getúlio Vargas ele passa a adotar a substituição de importações, quando o Brasil começa a produzir o que ele antes importava. E a partir disso aí, nós temos uma nova dinâmica no espaço geográfico brasileiro. Lá no sexto ano, vocês aprenderam espaço geográfico, aprenderam a transformação do espaço, né? Como que o ser humano molda o ambiente onde ele está. E, claro, isso vai ser bem notável a partir da década de 30, que primeiro Getúlio Vargas cria empresas estatais. Começa aí na década de 50, já no segundo mandato dele, ele vai construir a Petrobras, né, como quer criar a Petrobras, a Vale, a CSN, são empresas estatais que vão ser assim, a espinha dorsal ali da industrialização brasileira naquele momento. E depois vem Juscelino Kubitschek aí incentivar a entrada de capital estrangeiro. Então, assim, as cidades elas passam a crescer tanto horizontalmente, ou seja, em direção às cidades vizinhas, quanto verticalmente, a partir da construção de edifícios, a partir desse momento histórico aí, né, por volta de 29, 30. E aí, vale lembrar que o processo de urbanização está diretamente ligado ao crescimento populacional. Então, não se distingue nada do que a gente estava falando antes. Porque a primeira ideia que a gente tem quando fala de cidade é daqueles edifícios enormes, né? Só que aqueles edifícios existem justamente por conta da verticalização da população urbana. Para o espaço urbano comportar tantas pessoas, é necessário a construção desses edifícios aí, entenderam? Então, a construção de grandes prédios, ele deriva desse crescimento populacional. E assim, cada cidade ela vai ter uma função específica. Por exemplo, as cidades voltadas para o turismo. Alguém aí já foi na região dos lagos, por exemplo? Alguém aí já foi em Angra, Paraty? Então, são cidades que sobrevivem basicamente do turismo. Mas há cidades, por exemplo, que sobrevivem do turismo religioso. Aí, colocar aqui a cidade de Aparecida do Norte, São Paulo, sobrevive do turismo religioso. Aí eu vou pegar um exemplo também lá da Arábia Saudita, né? Meca, a capital da Arábia Saudita. Segundo os muçulmanos, eles uma vez na vida, desde que tenham condições, eles têm que visitar Meca. Então Meca também é uma cidade que tem essa função de cidade religiosa. As cidades que são mais voltadas para fins militares. Por exemplo, Resende aqui no Rio de Janeiro possui a sede da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. As cidades que são voltadas a ser polos industriais, por exemplo, Volta Redonda, foi onde Getúlio Vargas instalou a CSN. E até mesmo a instalação da CSN, ela teve a ver com questões estratégicas, porque o material usado na CSN vinha de Minas Gerais, né, ali do quadrilátero ferrífero, e procurava-se inicialmente uma cidade que estivesse próxima ao Porto de Santos, ao Porto do Rio de Janeiro e ao quadrilátero ferrífero, e entre duas capitais, Rio e São Paulo. Volta Redonda foi a escolhida. Então, uma posição estratégica. São Bernardo, São Caetano, também são cidades voltadas, né,
a industrialização. Então, cada cidade ela vai ter uma determinada função, né? É a chamada função urbana. Tem cidades voltadas ao comércio. Por exemplo, Rio e São Paulo são cidades comerciais. Claro que tem aí outras atividades. Existe atividade industrial, existe atividade turística, sim. Só que a função principal dessas cidades, elas são grandes polos comerciais. Elas carregam economicamente o Brasil nas costas, podemos dizer assim. São as duas principais cidades e inclusive que atraem o maior número de pessoas. Lembra que eu falei aí dos fatores de atração populacional? Essas cidades possuem uma atração populacional muito grande, porque muitas pessoas veem a migração para essas cidades como uma forma de melhorar de vida. Há também uma hierarquia urbana, porque uma cidade ela pode influenciar culturalmente outras. Por exemplo, aqui em São Gonçalo, Niterói, nós estamos sob a influência do Rio, por exemplo, que é a capital. Claro, por exemplo, São Paulo influencia cidades ao redor, Belo Horizonte influencia cidades ao redor. Então, esse é o grau de influência que uma cidade possui sobre a outra. E aí também tem a hierarquia, né? Tem a metrópole nacional, né? Tem a capital regional, tem uma metrópole regional, né? Tem vários tipos de hierarquia que eu vou estar especificando no texto para vocês lá, né? Há várias. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma metrópole regional. Uma grande cidade regional é Campinas. Campinas ela possui uma região metropolitana, não tão grande quanto a de São Paulo, mas possui. Aqui no Rio, a cidade mais próxima de formar uma região metropolitana, além da que nós temos no Rio, né, a região metropolitana do Rio de Janeiro, é Campos. Porque ali em volta de Campos nós temos a região dos lagos, né, alguns municípios ali como Rio das Ostras, como, né, Macaé. E economicamente o eixo ali também da cana-de-açúcar, né, é um polo açucareiro muito forte desde a época colonial. Então, a comunicação entre as pessoas dessas cidades também mostra uma interdependência cultural. Então, galera, hoje eu comecei a falar desse assunto aí, né, urbanização, foi meio que uma introdução do assunto, e nas próximas aulas nós vamos aprofundar isso aí. Valeu, galera? Inclusive eu falando um pouco mais aí da nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, na qual está a nossa cidade. Valeu, galera. Um abraço, se cuidem.